Olá, pessoal, tudo bem? Voltando aqui com o nosso Ana Conecta podcast com uma convidada, uma amiga muito querida, muito especial. Recebam comigo Michele Kaplan, um presente aqui do Rio de Janeiro, uma amizade que surgiu ao acaso, que a gente sabe que não é sobre acaso. A gente, quando se encontra, tem muitas ideias, muitas sintonias. E Michele vem falar aqui de um assunto muito, muito importante. Eu vou deixar essa palavra aqui para a gente guardar esse episódio. É sobre carreira e maternidade. Desafios, descobertas dessa jornada de maternidade, mas como que isso se conecta com o trabalho. Michele, vou falar aqui, vou fazer uma introdução da Michele. Michele Kaplan nasceu no Rio de Janeiro. Ela é mãe do Gabriel e da Bianca. Agora é a recém-chegada Bianca, né, Michele? E esposa do Rafael. É formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo pela PUC-Rio. Ela é pós-graduada em Business Management pela London School of Business and Finance e tem MBA em Gestão de Pessoas pela FGV. No início da carreira, ela atuou na TV Globo e logo decidiu trocar o jornalismo pela vida executiva, onde junta mais de 15 anos de experiência. Presta atenção nessa jornada, gente. Ela tornou-se headhunter, inclusive muito boa no que faz, né? Eu conheci, inclusive, Michele nesse contexto, né, de conversas sobre carreiras. E atuou em algumas multinacionais de renome como líder da área comercial. Na última década, passou por diferentes cargos de gestão em empresas de tecnologia e software as a service, como Agência Estado, Thomson Reuters e ADP. Foi diretora comercial numa boutique de Executive Search, ou busca executiva, e agora está num período sabático, curtindo a sua Bianca de apenas 2 meses. É também professora convidada do IBMEC para o curso de pós-graduação em Liderança, Inovação e Tecnologia. E no tempo livre, será que sobra algum tempo livre? Vamos pensar. Ela se dedica a um hobby muito especial, ler e escrever. E já tem 3 frutos, a gente pode colocar, né, Michele? 2 publicados. 2 livros publicados, que é um hábito trazido desde a infância. Então, ela tem o primeiro livro, Do Largo Plano ao Estreito Ponto, pela editora 8,5, e o segundo livro, Cores de Nós, pela Patuá. Ela vai falar um pouquinho aqui dessa área, né, também de atuação dela. Em 2023, foi convidada a participar da Flip. No momento, está finalizando seu 3º livro infantil, chamado Tesoura, Papel e Cola, Mudando de Escola. E pretende continuar escrevendo até os últimos dias de sua vida. Lindo, né? Pois é assim que ela se reconhece inteira no mundo. Recebam comigo, com carinho, essa querida Michele Kaplan. Seja bem-vinda aqui nesse espaço. Que honra, Michele. A honra é toda minha. Meu primeiro podcast, diga-se de passagem. É mesmo, Michele. Que bacana, seja bem-vinda. Então, muito especial sendo com você. Uma pessoa que eu tive de cara, uma conexão grande, né? Então, obrigada. Verdade, verdade. A gente se conectou ali num primeiro momento, até através de amigos em comum, né, Michele? E a gente tem muitas ideias, muita sintonia de ideias. Vamos conversar aqui sobre um tema que a gente escolheu para navegar com a Michele aqui. Carreira e maternidade, uma jornada de descobertas. O que a gente vai aprender, vai descobrir e se inspirar com a história da Michele? Então, eu pergunto para ela o seguinte, para começar, como a Michele chega aqui nesse julho de 2025, o momento que a gente está gravando esse episódio? Como você chega aqui? Como é essa jornada da Michele até aqui, de uma forma assim, resumida para a nossa audiência conhecer você? Porque eu já li bastante aqui, né? Mas ouvindo de você é muito mais bacana e impactante. Nossa, pergunta profunda. Já começa assim, né, gente? Meu Deus, vamos lá. Eu te diria hoje, né? Você quer saber
certamente realizada. Perfeito. E aí eu já começo, vou pegar um gancho com uma conversa que eu tive aqui na recepção. Então, né, Que bacana. que me chamou a atenção, que era uma mulher, 2 mulheres na recepção, e uma delas me perguntou, você vai falar sobre o quê? Ficou curiosa. E eu falei, sobre maternidade. Ela, poxa, eu sempre quis ser mãe, mas sempre adiei pela carreira. E por que eu tô pegando o gancho do que ela disse? E a palavra realizada que eu usei, é como eu me sinto, porque eu acho que dá pra gente fazer tudo, né? A mulher, ela não tem esse limite. E eu tô muito realizada por conseguir ter tido essa jornada de 15 anos na vida profissional e ser mãe de 2 das minhas paixões, que é o Gabriel e a Bianca, né? Então, eu diria muito mais realizada, feliz e até serena, porque quem me conhece sabe que eu sou ligada nos 220, você conheceu esse meu lado. Mas eu acho que quando a gente está feliz e plena com as nossas escolhas, tudo flui da melhor forma. Sem dúvida. Então, o sabático está sendo bem-vindo. Bacana. Muito embora eu já deva, no meu planejamento, voltar a trabalhar, Ana, fim do ano, máximo de 2025, do ano que vem. 26, nessa transição, esse é o teu plano. É o meu plano. Entendi. Exato. E aí a gente começa exatamente a explorar esse assunto, a explorar essa transição. Michele vem de uma história em carreira executiva, em universos muito frenéticos, tecnologia, né? Eu venho de tecnologia, você vem de tecnologia, navegando, em outros universos também, como a própria área de hunting, que é uma área muito frenética, muito dinâmica. Como é que você enxerga e você se prepara para essa transição, Michele? Em alguns momentos nesse nosso podcast, a gente vai deixando os nossos roteiros de lado. E as conversas vão fluindo, o que é melhor, né? Claro. O que é bacana. Os roteiros vão dando uma guia para a gente, mas a gente vai surgindo assunto interessante e esse é um ponto. Como é que você se prepara para essa transição? É importante esse ponto de vista, porque como você trouxe da tua fala, né? Uma pessoa aqui na recepção, na entrada do prédio, falou exatamente isso, manifestou exatamente isso. Eu sempre quis a maternidade, mas tive que escolher entre maternidade e carreira. Como você se prepara para essa transição? E no caso, essa pessoa adiou, né? E eu até perguntei, mas você quer ser mãe? Eu quero. Eu falei, então nada te impede. E eu gostei da tua fala. Olha, temos duas possibilidades. Uma é quando a mulher engravida sem estar planejando, isso pode acontecer. Também acontece. Isso é biológico, também da natureza, pode acontecer. Mas no meu caso específico e do meu marido, foi tudo muito planejado e conversado. Eu tô há 15 anos com o Rafael, né? E eu já tinha 34 anos quando decidi ter o primeiro filho. Olha Ou só, seja, eu foquei, até porque eu fui reconhecida na primeira empresa que eu atuei, multinacional, como uma líder muito jovem, né, Ana? Então, você lembra disso? A gente Verdade. Com 25 anos, eu tinha já uma equipe de 7 pessoas abaixo. Verdade. Então, muito jovem, o que me fez adiar um pouco. Mas foi planejado o primeiro filho. E aí, assim, eu quero falar da minha vida, mas se servir, como você falou, de inspiração para as pessoas, esse planejamento envolve tudo, né? A parte financeira, com certeza, de conseguir manter as reservas, a conversa com o parceiro, ou parceira, eu acho que isso tem que estar de comum acordo, porque flui melhor quando os dois querem, na minha visão. Sem dúvida. Tanto que deu tudo certo, então eu tive o primeiro filho aos 34 e a Bianca veio com 40 anos de idade, né? Nunca me atrapalhou a maternidade, assim, pelo contrário, só me agregou, né? A gente sabe, eu até vi um dia desse um post no LinkedIn, não sei se você viu, falando que a maternidade, e aí vamos incluir a paternidade também, né, Ana, para sermos justos. Perfeito. Funciona como mais do que uma pós-graduação. Perfeito. Não sei se você concorda. Perfeito. Os soft skills, a resiliência que você tem que ter, planejamento, a pessoa, ela já pode ser organizada, mas com a maternidade, o gerenciamento do tempo. Sim, porque não é só o seu tempo, né? É a agenda do marido, dos filhos, é tudo daquele ser que depende de você para tudo, né? Pequenininho, que chega ali, total. São muitas camadas de competências que você agrega quando chega esse momento. Né? E esse ponto agrega do LinkedIn, na vida profissional. Total, né? total. Sensibilidade também, confiança, né? Aí tem também um olhar sobre uma visão sistêmica, que é como se muita gente fala, né? E eu também, faz 23 anos, meu filho está com 23 anos, mas é como se a gente ganhasse uma camada de competência que você consegue ver com muito mais
precisão, não só o seu universo, mas também os universos que são da pessoa, no caso do marido, no caso da família, minha mãe, meus irmãos, mas também do filho, para coordenar aquilo de uma maneira mais harmônica, né? Então você também agrega uma visão sistêmica. Que se reflete no trabalho também, os parceiros, todas líder, elas, né? Todas elas te agregam no mundo do trabalho, né? O trabalho formal, sem dúvida, sem dúvida. Eu vim falando com meu Bacana. marido no caminho, justamente sobre isso, que eu fui líder muito nova, ainda não era mãe. E eu tive 2 grávidas na equipe e outros profissionais que reportavam para mim e já eram pais e mães. Eu falei para eles, gente, como faz diferença quando você passa na prática? Sem dúvida. Porque você falou aí de empatia. Sem dúvida. A tua empatia, ela cresce, você vai saber lidar melhor, Sem né? dúvida. Então, assim, se me permitem falar, eu respeito os líderes que não são pai e mãe, mas os que são, eu tiro meu chapéu porque realmente vão ter outros soft skills a mais. E eu vou pegar esse teu gancho para falar também da paternidade, né? Outro dia teve aqui, numa conversa com a Monique Menezes, queridíssima parceira, amiga também. Daqui a pouco ela volta com uma pergunta para você, que ela deixou com carinho. Uhum. E ela falou no episódio dela sobre um CEO que ela estava atendendo, né, na consultoria dela, e que ele passou a ter um olhar diferente, mais humanizado, quando ele viveu a paternidade. Quando ele sentiu, dentro da estrutura familiar dele, todas as mudanças que a maternidade significa para a estrutura, né, do corpo, da mente, do intelecto feminino, mas também ele sentindo aquilo na pele. E aí ele começou a ver as mulheres da empresa de uma outra forma, as mães, né, aquelas que queriam ser mães, ele começou a ter mais atenção com isso. E eu acho que esse, de verdade, é um caminho, quando você se coloca no lugar do outro de uma forma real, quando você experiencia aquilo, você muda. E a maternidade é sobre isso, né, Michele? Eu senti que eu fui uma líder melhor pós-maternidade. Em suma, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já fui líder muito jovem e eu cometi erros, né, que todos nós cometemos, que eu, depois da maternidade, percebi que mudou. E algo que eu vim conversando com meu marido no caminho, que eu achei bem interessante, é a questão do imprevisto, né? O que você ser pai e mãe, toca o celular aqui, gente, ó, com as fotos dos pequenos que muito bacana. É da escola, você toma aquele susto. Saber lidar, ter jogo de cintura, né? Com certeza, com certeza. E nessa lógica, você se preparando para voltar para o universo do trabalho, né? Você está falando aí da transição 25-26, já vou deixar no radar das empresas, já vou deixar no radar de pessoas que conheçam o perfil e a grande profissional que a Michele Kaplan representa, eu a conheci assim, então eu já deixo aqui uma recomendação, né, do nosso programa, mas para dizer o seguinte, vamos trazer alguns números, Michele, e em alguns deles nós integramos essas estatísticas, né, dados agora do primeiro trimestre de 2025. Mais de 50% das mulheres, ao retornarem ao campo do trabalho, elas são demitidas, elas entram nessa estatística, são demitidas em até 2 anos. Mas interessante que eu tive pesquisando para curar aqui o nosso podcast e me chamou a atenção o movimento. Mais de 67% das mulheres que empreendem são mães. Então você tem aqui uma conexão importante se de um lado o mundo do trabalho formal está enxergando essas mulheres no seu momento da maternidade como um perfil que estão escolhendo, as empresas estão escolhendo demitirem essas mulheres, nós estamos percebendo que o empreendedorismo cresce. Sim, com certeza. Interessante isso. E nós duas fazemos parte das duas estatísticas, porque você tem a sua camada autoral, essa sua veia que você falou aí tão lindamente no início, né, que está cada vez mais dedicando. Isso é uma linha empreendedora. Eu também, nesse meu momento, meu segundo momento, pós-carreira, eu abro diferentes frentes. Esse aqui é um espaço completamente empreendedor. Com certeza. E aí eu queria te ouvir. Como que essas mulheres que hoje
precisam tomar essa decisão ou querem tomar essa decisão. A primeira a experiência, né, o primeiro filho, o segundo filho, com relação a equilibrar carreira num cenário que a gente sabe que está em uma transformação estrutural. Nós estamos vivendo um momento de transformação estrutural do mundo do trabalho. Sim. Como que esses dados, essas estatísticas, elas podem iluminar decisões? Uhum. Eu vou começar por uma provocação para dentro das empresas. Sim. Se a maternidade agrega novas competências e forças humanas, por que mandar essas mulheres embora? Por que não se apropriar de toda essa potência que as mulheres estão trazendo nessa nova fase, mas com suporte, com rede de apoio dentro do mundo corporativo, de forma a torná-las ainda mais potentes dentro das suas linhas de atuação? Esse é o primeiro ponto. Certo. E o segundo ponto é um olhar sobre a própria mulher. Como iluminar a decisão dessa mulher que, como você, desejam se tornar mães, uma primeira maternidade, uma segunda maternidade, uma terceira, aí, não importa. Sim. É o desejo e a vontade de cada um. Como que esse contexto, esses números que a gente traz, e também a tua experiência, a tua jornada, a tua tomada de decisão, como que a gente pode aqui inspirar essas mulheres também nas suas decisões entre carreira e maternidade? Michele. Olha, eu acho assim, né, ainda mais o Brasil, né, que é considerado... Tem Brasis dentro do nosso país. Perfeito. Então, a gente tem que considerar também classes sociais Perfeito. nessa análise, né? Perfeito. A primeira questão nós somos privilegiadas, né, Ana? A gente tem que ter a consciência disso, né, pessoas da nossa classe social, do nosso nível de estudo e trabalho. Então, eu posso me dar o luxo de ter uma rede de apoio. Quando eu digo isso, pagar uma funcionária, uma profissional que me ajuda. Mas não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. Então, eu acho Muitas assim, pessoas não têm. Pois é. A maioria, no Brasil, se a gente pensar no Brasil, Perfeito. a maioria, né, Perfeito, não teria essa perfeito. possibilidade. Então, eu acho assim, eu acho que o empreendedorismo, ele não nasce só de um perfil, que por acaso nós temos, né? Nós e outras pessoas temos. Ótimo perfil ponto. pessoal, mas ele nasce de uma De necessidade, uma necessidade. também. Ótimo ponto. Necessidade de, Ótimo né, ponto. sustentar o seu filho. Ótimo. Ótimo. Agora, o que eu diria, e conversava isso muito com um ex-chefe meu, até de uma multinacional, que ele dizia, você é muito empreendedora, mas tem também um intraempreendedorismo. Perfeito. Tá? Perfeito. Pegando o ponto da questão que as empresas demitem mulheres, isso vem mudando, felizmente, assim, pelas minhas conversas com os executivos, sim. isso é algo que sim. ficou mais para o passado, mas ainda acontece, infelizmente. Né? No meu caso, eu tive um desligamento pós-licença, mas teve mais a ver com o fechamento das operações no Rio de Janeiro. Mas embora eu senti na pele o que é você voltar cheia de vontade, né? Porque foram 7 meses com o Gabriel, muito bem vividos, mas assim, confesso que no 5º mês eu já queria voltar a trabalhar. Porque também tem isso. Quem tem paixão pelo trabalho... Tem isso. E você estrutura a sua rede. Você Exato. estrutura, né, o cuidado ali Pra com voltar, a família. pra voltar numa boa. Para que você possa voltar à sua atividade profissional, né? Então, Exato. assim, independente do motivo que na minha época o escritório fechou, eu consigo me colocar no lugar de pessoas que passaram por isso e é um choque, é um baque. Você vem cheio de vontade para dar o Sim. seu trabalho e fala, olha, você não vai continuar. Sim. Um exemplo. É. E aí eu acho que tem 2 caminhos, respondendo a sua pergunta, né? O primeiro, que seria seguir no CLT, que é possível, com certeza é possível, porque uma mãe, ela, enfim, como a gente disse, ela ganha objetividade e eficiência. Porque ela não vai perder tempo com o que não é importante. Ela vai lá fazer o trabalho dela muito bem e depois se dedicar aos filhos. E a questão do empreendedorismo é o que a gente disse, tem que fazer muito bem as contas, o teu ROI, que você usa, o famoso ROI, Return on Investment, que você usa numa empresa para definir seus projetos, a mesma coisa você tem que fazer na sua vida pessoal. Sim. Porque a gente sabe também, Ana, que a maioria dos empreendedores no Brasil não é a maioria que se dá bem, que vai lucrar milhões ou bilhões. Sem dúvida. Existe risco de quebrar, risco de não avançar. Com base então, no próprio histórico e nas próprias estatísticas. Nas próprias estatísticas. Né? A gente tem que... Exato. Então tem uma cautela nisso, né? Muito bom, muito bom. São pontos importantes, porque você tem cenários distintos, concordo com você, e gosto desse ponto. Em muitos casos, o empreendedorismo ele é ali uma estratégia para contornar, para compor
um determinado momento profissional, né? Por exemplo, uma transição de carreira, e não necessariamente uma transição porque a mulher quis, uma transição que voltei da minha licença maternidade e fui demitido, um exemplo. Né? No mundo atual, ainda que a gente tenha excelentes casos, inclusive de mulheres grávidas sendo contratadas, Exato. e isso é louvável, é admirável, né? Porque é sobre todo o capital intelectual, a potência profissional que aquela mulher pode doar e respeitando o momento dela de maternar, o momento dela de gerar o filho, a filha que ela deseja num plano de vida. Sim. É um plano de vida. No passado, a gente não via promoção de grávidas. Ou, né, Exato. Então, hoje em dia eu estou muito atenta a isso, converso muito com pessoas de empresas, consultores, parceiros, que estamos acompanhando esses movimentos e sim, temos muita notícia boa nesse campo, mas ainda temos uma estatística como essa em março de 2025, onde mais de 50% de mulheres são demitidas até 2 anos após o seu retorno de licença maternidade. Então, ainda temos campo para atuar aí, no sentido de pensar e repensar formatos. Com certeza. Porque o que nós, humanos, precisamos quando temos alguma demanda que envolve saúde, né? E a maternidade é sobre isso, você gerar um ser, né? Então você tem um tempo. Que vai ser um contribuidor para a sociedade, e que vai dar um retorno para a sociedade. E você tem toda uma necessidade de uma rede de apoio. Sim. É sobre isso. A família é a primeira rede de apoio que a gente sempre, né? Não, eu só tô aqui hoje, como é que, né? Que lindo, vale a pena destacar. Não, vale a pena. Tem mulheres que pensam, não, meu filho tem 2 meses, eu não posso fazer nada, eu tô em casa, eu não saio. Foi uma honra, Michele, receber o meu convite com a filhinha dela, Bianca, tão pequenininha, porque eu fiquei pensando, será que é o momento? A gente não espera um pouco mais? Ela falou, eu tenho suporte, meu marido consegue me apoiar, ele tem uns dias aqui que ele está voltando também das férias, da licença, né? Ele está de folga e isso é sobre rede de apoio que a gente está falando. Então, nós temos aqui a visita muito especial da Bianca também aqui com o Rafael, esposo dela. Exato, porque o amamento sob demanda. Muito bacana. Então, a gente até deu sorte que ela está dormindo. Então, vamos aproveitar e daqui a pouquinho a gente vai trazer a Bianca aqui. E o Rafael para serem também aqui, participarem, né, com a gente. Vamos fazer uma foto. E aí, vamos falar aqui da nova economia. Então, a gente vê a Michele com várias camadas, a Michele, segunda vez mãe, e vamos olhar para o papel da liderança feminina hoje, Michele, nesse novo cenário, né? Então, a gente tem alguns elementos nesse novo cenário, dessa nova economia. Uma tecnologia emergente que faz aí um grande impulso de transformação de hábitos, de comportamentos, e isso é muito visível, perceptível, todos nós estamos sendo, de alguma forma, afetados, impactados pelas novas tecnologias que estão chegando. Estou falando, por exemplo, da inteligência artificial, que entra em diversos campos e já começa a se transpor para o mundo do trabalho, inclusive como requisitos. Eu tô sempre atenta às vagas, você que vem de hunting, sempre atenta como o requisito pelo conhecimento da inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial conversacional, que utiliza a linguagem humana para ser treinada, né? Como que ela vem saindo do desejável para o proficiência, o domínio. Então, o mundo muda muito rápido. E aí vamos olhar um pouco para essa liderança feminina dentro desse contexto de mundo mudando rápido, de essa velocidade em que as tecnologias elas nos impulsionam de alguma forma para a gente também aprender a manejá-las e viver esse novo mundo do trabalho, mas com todas as necessidades humanas de desejos humanos, né? Maternidade, por exemplo. Como que você enxerga, você que já vem de uma carreira de liderança feminina, como que você enxerga o papel dessa líder hoje, estando ela em carreira já de líder, né? Ela já atingiu o seu espaço de liderança,
E ali ela tem um desejo, uma necessidade de crescer. E outras lideranças também, mulheres que desejam entrar na rota de uma liderança, desejam incluir a liderança no seu plano de carreira, mas não querem abrir mão da maternidade. Essa é a grande pergunta, sabe? Que não tem resposta, eu sei. Não tem Isso é um pensamento, não tem uma né? resposta definitiva, mas eu acho o seguinte, embora algumas pessoas possam assustar, digamos assim, as mães, que é uma equação difícil ou impossível, eu defendo que é uma equação extremamente possível. Parte daí. Isso é importante. Muito possível conciliar a maternidade com uma carreira de sucesso. Eu não estou falando algo medíocre, ficar com um salário abaixo do que você gostaria, não. Você pode atingir o topo sendo mãe. E aí eu posso pegar aqui como material de referência para a gente refletir a ex-COO do Facebook, que é bem conhecida, Sheryl Sandberg. Né? Ela lançou aquele livro que chama Lean In, Faça Acontecer. Muita gente usa a citação, mas eu não escuto tanta gente falando a citação de uma frase dela que eu amo, que é a seguinte, que o mundo realmente igualitário seria 50%, né, dos países fossem liderados por mulheres e 50% dos lares liderados por homens. Claro que isso é uma utopia, mas por que eu acho bacana trazer essa frase? Por quê? Para que a mulher deslanche, ela vai ter que continuar se reciclando, como você falou da inteligência artificial, estudando. Não, porque não é só a teoria, né, Ana? É a teoria e colocar em prática o aprendizado e o que ela precisa dessa famigerada rede de apoio que a gente falou. E aí, se o homem, né, conseguir dividir melhor, que é tão falado no Brasil a questão do trabalho invisível, do cuidado. Perfeito. O trabalho invisível do cuidado. Se o homem não for parceiro, e aí homem que eu digo, tá, gente? Tem a comunidade LGBT, né, que a mais, é parceiro, o parceiro ou parceira, o parceiro ou parceira dessa mulher. Tá ali junto para contribuir e deixar. Não é impossível, né? Claro que vai ser mais difícil, lógico, porque o dia tem 24 horas e geralmente são pessoas muito disciplinadas que vão acordar antes, dando o meu exemplo. Perfeito. Hoje eu acordei 5 da manhã. Acredito, para você deixar tudo. Né? É uma questão também de disciplina e planejamento e sem deixar o autocuidado de lado. Exato, sabe? Exato. A questão da saúde mental, que sem ela você não faz nada, né? E esse é um ponto importante, Michele. A saúde mental, o cuidado desse aspecto da vida, especialmente no antes, no durante a maternidade e no após, né, no depois desse nascimento. Sim. Esse é um campo muito importante, inclusive eu faço reflexões e me leva a crer que o cenário de uma demissão de uma mulher que, dentro dessa estatística que a gente mencionou, o que leva a uma tomada de decisão para demitir uma mulher que volta da licença maternidade, ela pode vir, não estou afirmando que vem, ela pode vir de uma crença de que essa mulher ela vai ser muito demandada pela criança. Que vai estar debilitada, ou que não é uma... que vai ser ali um perfil que não vai produzir totalmente o quanto a empresa, o ambiente, né, esperaria dela. Então, isso me remete muito à questão da saúde mental. Porque nós, mulheres que passamos pela maternidade, com todas as alterações hormonais que esse ciclo, essa fase da vida são geradas, né, alterações hormonais geradas, nós temos ali um momento, de fato, de muita mudança. Sim. Mudança, a gente pode dizer, sensibilidade maior. Mas isso... Não é com todas que acontece. Não é. Vou dar até meu exemplo, porque é muito comum falar do blues, se você me permitir contar isso. Claro. É o seguinte, é muito comum falar da depressão pós-parto, que existe, eu não estou negando, mas eu quero dar o meu testemunho. Na minha experiência, de fato, eu não senti esse baque, nem com o Gabriel, nem estou sentindo agora com a Bianca. Mas aí é a minha experiência. Eu tenho amigas que passaram por isso. E aí, comentando, você falou de saúde mental, a terapia é bom que esteja em dia. Perfeito. Isso durante esse a gestação apoio, é bacana.
durante o pós. E também o exercício físico. Exercício físico. Isso faz toda a diferença. Porque, né, se uma gestante, Excelente. claro, se ela não tiver nenhuma, tem que ouvir a recomendação médica. Mas se o médico liberar o exercício, vale a pena manter a gestação inteira. Sem dúvida. Do Gabriel foi assim, e da Bianca, eu fiz hidroginástica uma semana antes de nascer. Você também, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda. Eu não posso, né, a gente não pode cravar em pedra, mas eu conheço outras mulheres que não tiveram a depressão pós-parto. É possível também você fazendo esse trabalho de manutenção e do autocuidado, não, né? E a alimentação também balanceada que influi. E que são mundos inexplorados, porque somos humanos, temos as nossas diferentes formas de reagir a uma situação. Então, pode ser como a Michele está trazendo, pode ser que um ciclo de maternidade e pós-parto tenha em uma mulher um tipo de efeito e pode ser que outras tenham outros tipos diferentes de efeito. Então, é bacana a gente também entender, e conectando com o meu raciocínio de saúde mental, que sim, pessoas, seres humanos, podem ter diferentes formas de viver momentos, os mesmos momentos como a maternidade na vida, né? Então, a gente não pode generalizar em nada. Não, em nada. E o que você trouxe de dizer deve ser que tenha uma crença limitante, né, de que a mulher estaria mais debilitada, pessoal, empresas, nos escutem. Isso não é uma regra. Entende? Né? Isso é importante. Esse é o meu ponto da saúde mental, em que Brasil, mundo também, tem vários países organizando leis e práticas para que esse assunto saúde mental suba para o topo. Sim. E não só do ponto de vista cuidado, do ponto de vista, como é que a gente pode dizer? Não, é um assunto ali que só do RH, o RH olha. Só do RH. Não. Ele é um assunto, de fato, como ele está sendo desenhado no mundo, empresas e instituições olhando isso. A saúde mental no trabalho como um todo. Sim. Com a norma reguladora número 1, né, que foi implantada agora em maio no Brasil, e ela está num caráter educacional, preparatório, e começará a entrar em vigor a partir de maio, junho de 2026, com foco na introdução do monitoramento dos riscos psicossociais para dentro do Programa de Segurança do Trabalho. Sim. Então, isso é muito importante quando a gente olha para a maternidade, por conta exatamente do que a gente está falando aqui, números e estatísticas que ainda falam de mulheres que, ao retornarem, podem até 2 anos serem demitidas, né, das suas posições. Interessante isso, porque quando eu falo de saúde mental, a gente tem um impacto do seguinte sentido, vamos falar de uma forma bem leve alguns assuntos, alguns tipos de impacto. Quem está planejando uma maternidade, ao perceber um número desse, vai dizer, não é o meu momento, eu vou segurar, não vou fazer agora porque eu vou ser demitida, eu não posso pensar em aumentar a família e ser demitida. São coisas totalmente desconexas. Porque isso sim é plano familiar, é plano financeiro, tem todo um contexto. Lembrando que o trabalho ele tem um papel da identidade também. Sim, a função social. A função social do trabalho. Claro. E isso tudo remete, sim, a um equilíbrio emocional, a um equilíbrio que a gente vem tanto aqui no nosso podcast falando de saúde mental, saúde integral. Então, a gente falou aqui desses números, a gente falou de saúde mental dessa mulher, dessa líder, né, que se prepara, que flui na sua carreira, mas tem também as questões dos momentos em que ela pausa e diz, poxa, é o momento de fazer um novo planejamento de gravidez, ou é o momento de esperar, porque a empresa ainda está nesse momento, eu ainda estou aqui esperando uma promoção, e talvez seja esse um dos fatores de decisão. Espera um pouco ou acelera um pouco. Sabe o que eu acho bacana? E o papel da liderança, isso é bem... de toda mulher, mas da liderança tem esse aspecto, né? O que eu ia comentar, Ana, também é importante a questão do autoconhecimento, né? O bom profissional, né, o profissional de ponta, não importa o gênero, né? É uma questão meritocrática. Se a mulher está executando um bom papel, ela nem deveria ter esse medo, mas é porque, como você falou, os dados assustam. Então, realmente, uma mulher, poxa, que faz o seu trabalho bem feito, que faz as entregas acordadas com a liderança, nem deveria passar pela cabeça ter esse medo de ser mãe, né? Então, essa é uma mudança que a gente precisa ter, que ela seja mais rápida. Sem dúvida.
Sem dúvida. E a gente conecta com um ponto muito importante dessa conversa. As empresas, vamos falar do mercado de trabalho formal, né? As empresas, as organizações, elas têm trabalhado muito forte a marca empregadora. Sim. Ou employer branding, como a gente também ouve, né? Então, a marca empregadora, ela comunica que ela é uma empresa mais humanizada, ela comunica que ela é uma empresa que acolhe essa maternidade de uma forma muito respeitosa, responsável, profissional, valorizando aquela profissional, mas valorizando também a humanidade dessa profissional nas escolhas que ela vai fazer em torno do seu planejamento familiar. Esse é um ponto, Michele, que hoje tem atraído ou tem afastado mulheres de empresas. Queria te ouvir sobre isso. Excelente. Você que tem muita bagagem em hunting. Sim. Então, hoje, mulheres estão decidindo ir ou não ir para determinadas marcas empregadoras. Verdade. Justamente porque a cultura da empresa que está sendo comunicada nas redes, nas iniciativas da empresa, está deixando claro que ela é acolhedora ou que ela não acolhe tanto assim ainda esse processo de maternidade. Me conta um pouco desse olhar. Por incrível que pareça, ainda tem empresas que não têm a sala reservada para amamentação, para extrair o leite, por exemplo. Porque se ela é inclusiva, é aquilo. Né? Vamos lá, teoria prática, o que se fala, o que se faz, que é a famosa coerência. Se você diz que é uma empresa aberta à maternidade, às suas profissionais, no mínimo uma sala para quem amamenta. Né? Exatamente. A gente respeita a mulher que prefere utilizar a fórmula, mas muitas ainda, como eu, né, amamentei o Gabriel até 3 anos, então tem vários casos interessantes sobre isso. E com 8 meses dele, eu fui para a Inglaterra a trabalho. Fiquei tirando leite no avião, no hotel. Né? Agora, falando das empresas, a gente vive hoje um verdadeiro Big Brother generalizado. Então, tá tudo na rede. Se alguém falar, olha, essa empresa aqui tem uma cultura, digamos, tóxica ou não aberta a mulheres, essa mulher mais forte e que pode tomar a decisão não vai querer ir para uma empresa não escolhe. Não vai ela escolher. Não escolhe. Ou melhor, ela escolhe não ir. Não ir. Não ir. Exato. E a gente fala de atração. Mas a gente também fala da retenção. Porque se um caso dentro de uma empresa, 2 casos, enfim, são percebidos, as mulheres também podem tomar decisão de sair. E aí a gente fala dessa etapa importante que é a retenção, o desenvolvimento de talentos. Então é importante também a gente trazer aqui como esse olhar também muda. À medida que você trouxe bem, é um grande Big Brother e tudo, a cultura da empresa está cada vez mais exposta, nas redes. Né? Isso, mais então, pública. Como ela comunica é muito importante, porque isso também atrai ou deixa de atrair, né, mulheres interessadas, mulheres potenciais, inclusive, que poderiam fazer grandes jornadas profissionais naquela empresa, escolherem não entrar. Né? Isso é bem importante, né? Você comentou, né? Eu fui headhunter no início da minha carreira, né? Foram 5 anos, mas nos últimos 10 anos eu trabalhei com vendas, puramente vendas, porém sempre conversando com muitos executivos. Certo. E o que eles, né, comentam e me trouxeram tem que ter essa preocupação, porque agora nem o C-Level consegue blindar mais, né, Ana? Não tem isso. Se acontecer algo muito extraordinário, vai aparecer. E também a gente teve nos últimos 10 anos, é importante falar, uma mudança de paradigma. Onde antes era o profissional que escolhia o que queria, a empresa. Sim. Né, o B2B escolher agora, sim. O profissional tem autonomia para decidir se ficar ou sair. E isso tem acontecido cada vez mais. Eu gosto desse ponto que você traz. É uma mudança de paradigma. É uma transformação. E falamos no início aqui, o trabalho, o mundo do trabalho, uma área minha de estudo que eu adoro. Sim. Tendências, sinais de mudanças no mundo do trabalho, nos comportamentos, eles estão mudando. Sim. E as pessoas, esse humano que faz parte dessas culturas organizacionais,
também se transformam. Isso é bem importante, as mentalidades, à medida que as pessoas têm mais acesso à informação, à medida que as pessoas também estudam, você trouxe aqui, estão se desenvolvendo, estão ampliando o seu repertório, essa consciência se amplia, se expande. O poder de escolha. E as escolhas, perfeito. E as escolhas também são refinadas, a gente pode dizer assim. São alteradas, a gente pode dizer assim. Então, tem muita mensagem importante aqui nessa conversa, né? Não só para a mulher que tem o desejo, que tem como objetivo ser mãe, está de olho ali no marcador que se chama linha do tempo, o fator idade. A medicina avança, oferecendo diversas possibilidades, né? De facilitar esse momento, de apoiar essa decisão da maternidade, mas a gente ainda tem do outro lado olhares sobre como vou fazer isso num foco de conciliar carreira com o meu momento mãe, né? Ainda tem muito esse desafio. Você me fez lembrar de uma ideia que a gente até pode compartilhar para as empresas que estão escutando, que é a questão do benefício flexível. Bom. Porque tem uma empresa, eu não sei nem se eu posso falar qual é, depois você me diz se eu posso falar qual é. Eu sempre recomendo a gente não mencionar não vamos e deixar mencionar, uma empresa... não vamos. Mas é uma multinacional que deu como benefício, que eu fiquei sabendo, em dinheiro para as mulheres profissionais congelarem óvulos. Olha que interessante isso. Gente, porque pode ser uma escolha de uma mulher. É muito contemporâneo. Agora eu não é o meu momento, mas daqui a X anos será o meu momento. Isso. Né? Eu quero me programar para esse momento, daqui a 5, que pode ser o primeiro ou o segundo filho, por exemplo. Eu tenho uma prima, né, que eu também não vou falar o nome, mas ela sabe quem é. Até um beijo para você sabe quem você é. Que tem o primeiro filho e congelou porque ela pensa em ter o segundo. Mas quem, né, vai decidir é ela e o parceiro, o momento. A empresa deu isso como benefício. É uma ideia bacana, hein? E avanço da medicina, avanço tecnológico junto aí, mas também ampliação de consciência dessa empresa. Né? Óbvio que tem diversos fatores. Quando uma empresa oferece um benefício desse, sempre vai haver uma questão dos prós, dos cons. Ética. Nós não vamos entrar aqui nesse foco. Né? Não estamos aqui para julgar a ética de ninguém ou questões de... É uma iniciativa que eu tomaria para a minha vida ou recomendaria para a vida de alguém. Não é sobre isso. Nós estamos falando do que vem surgindo em torno de novos benefícios a partir do momento em que essa mentalidade se expande. Perfeito. Porque está enxergando o humano para além das necessidades que esse humano tem em relação ao que ele pode ter hoje e na linha do tempo. O fator tempo pega todos nós. Ele é um elemento que pega todos nós. Então, hoje eu estou com 56 anos, né? Tenho um filho que foi a decisão minha e do meu marido fecharmos em um. Na verdade, eram 2 no início que a gente queria, mas ficou tarde, foi. A vida foi tomando seu curso e foi só um. Hoje ele está com 23 anos e tudo bem. No nosso plano inicial seria um casal que a gente, né, tinha no momento inicial idealizado, mas tudo certo. Foram escolhas e isso foi, sim, muito pautado junto com momentos profissionais dos 2. Sim. E tudo isso é bacana também trazer o que você falou. Sempre houve uma comunicação no momento em que a gente tomou a decisão pelo primeiro filho. É o momento? É esse momento. Então, a gente começa a planejar. Então, era um momento na carreira dele, era um momento na minha carreira. E planejamos aquilo por 2 anos. E aí nasceu o Bruno. Né? E aí, depois disso, a gente começou a planejar para o segundo filho, né? Que na nossa cabeça, a nossa visão ideal era uma menina, seria uma menina. Mas não veio, porque a gente foi se envolvendo na educação, nos cuidados, no crescimento e com as nossas vidas profissionais. Quando a gente tomou um susto... E o tempo passa rápido, o tempo voa. Ele tinha 10 anos, olhamos um para o outro. E aí a gente disse, foi, né? Foi, tudo bem.
Então a gente entrou ali. Eu sou filha única, os filhos únicos. Entrou ali no acordo. De serem mimados. Eu vou ter que fazer uma defesa dos filhos únicos. Não é bem assim. Se tiver primos, muitos amigos, não necessariamente vai ser mimado. Acabem com esse estigma. Mas o filho único tem. Seu filho é maduro, pelo que eu ouvi. E você tinha me contado essa história no café. Exato. Então, tem muitas questões. Então, que bom que tem empresas, como a Michelle está trazendo, dessa multinacional, né? Que ela mencionou um exemplo de um benefício extremamente inovador. Que bom que tem mentes trabalhando para pensar nas necessidades humanas. Perfeito. No momento delas, nas escolhas delas. Que bom, porque quando a gente olha para esse lado da humanidade, a gente sabe que a gente pode ter pessoas mais engajadas, mais satisfeitas, mais dedicadas, mais concentradas naquilo que estão fazendo, porque tem vários campos da vida delas que estão sendo devidamente organizados, digamos assim, no seu tempo, no tempo delas, né? Ana, eu costumo dizer assim, quando se trata de ser humano, não se dá para fazer generalizações. Não podemos generalizar nada no campo humano. Sem dúvida. Por isso que agora... Mas olha como, entre nós também, demorou as empresas a abrirem os olhos. Porque antes o benefício era o quê? VR, vale transporte. Agora, é muito recente a questão de benefício flexível. Tempo da licença maternidade. Claro. E outra coisa também, hoje o assunto é maternidade, a gente não pode esquecer, pra gente depois não puxarem a nossa orelha. Tem as mães de pets. A gente não esqueceu de vocês, não. Tem mãe que decide, mulher que decide. Não quero... Escolhas. Não quero ter filhos e tudo bem. Se ela tomou essa decisão muito centrada, aí existe o benefício pet de quem é mãe só do cachorrinho ou do gatinho. São mudanças que estão sendo implantadas. Sim, Por quê? É bem recente. Porque as empresas estão atentas aos comportamentos humanos. Eu acho que esse é o grande, a grande conclusão que a gente tira desse trecho aqui da nossa conversa. Se a empresa está percebendo a mudança de comportamentos humanos, quem escolhe ter apenas os seus pets, né? Tudo bem, ela também está criando benefícios para atrair, reter, desenvolver, que possam encontrar aqueles objetivos daquelas escolhas das pessoas que estão dentro daquele ambiente. Isso é uma cultura organizacional que vai se tornando cada vez mais humanizada. Sim, que foi a tua conversa com o Éder Monteiro, que também é meu amigo e eu acompanhei, que era sobre o Éder. Foi ótimo. Foi maravilhosa. Éder era um beijo querido. Pro Éder. Um beijo grande. Ele é muito generoso e vocês falaram sobre isso, sobre a humanização nas empresas. Das empresas. O que eu diria que é algo bem recente, dos últimos... Estamos caminhando, caminhando. Temos um chão pela frente, sem dúvida, e não é que seja fácil, porque nós todos vivemos... E viemos de culturas de empresas mais tradicionais, modelos mais tradicionais, né? O próprio trabalho, no nascimento do formato de trabalho, ele é criado muito sobre uma estrutura militar. Sim, ele é desenhado sobre uma estrutura militar, patriarcal, exatamente o que você traz. Então, óbvio que todos nós estamos vindo dessa cultura, estamos passando, eu digo que é um privilégio, por um momento de transformação muito importante, especialmente para as novas gerações. Em que nós podemos ser agentes de mudança e de transformação. Para as novas gerações, e esse é um gancho, Michelle, que eu já quero deixar para a próxima pergunta. 2 filhos... Bianca, Rafael, Bianquinha com 2 meses. Bianca, Gabriel. Parece perdão, Bianca, Gabriel. Bianca com 2 meses. Qual é o futuro? Vamos fazer um exercício aqui. Não existe resposta certa nem errada, né? Qual é o futuro que você enxerga para eles, tanto num quesito... pessoal, de jornada, porque essa disciplina está com você e com seu marido, né, na educação, quanto no quesito profissional. É difícil, porque tem tempo para eles. Sim. Mas que futuro é esse que você enxerga para os seus 2 filhos? Mas eu já consigo enxergar. Felizmente, eu brinco, tem uma brincadeira que eu faço só para não... Que eu brinco assim, que a minha futura nora vai elogiar muito, porque o Gabriel, desde muito pequenininho, já tem vassoura, pá...
tira o prato depois que come, leva, porque isso São mudanças outra importantes. mudança de criação, de educação, que vai refletir no homem diferenciado. Sabe essa máxima de dizer assim, nossa, que homem terapeutizado, que as mulheres comentam muito, né? Homens, com todo respeito a vocês, a gente ama vocês. Mas é a questão de que é notório que a mulher, ela investe mais o dinheiro dela em autoconhecimento, em terapia. Mas agora os homens estão querendo. Começam a entrar. E por que eu falei disso em relação aos meus filhos? Que com a chegada da irmã, eu já coloquei o Gabriel na psicóloga. Por quê? Tem gente que acha, é mimimi, precisa de psicólogo criança. Vai ser bom pra ele, porque notoriamente tem a questão do ciúme, a questão do espaço que ele... Porque no nosso caso tem uma diferença grande, Ana. São 6 anos e meio de um filho pro outro. 7. Eu tenho 40 anos, pessoal, apesar de não parecer. Brincadeira. Tá linda. Brincadeira, mas assim, são 6 anos e meio. Então, eu coloquei na psicóloga pra ajudá-lo a gerir melhor as emoções. E ele sabe nomear emoções. Então, já a primeira mudança aí, homens que sabem identificar as próprias emoções. Porque eu não lembro agora se foi no teu podcast que eu vi isso, mas eu gostei. Acho não. Foi uma matéria do Exame, que até com o Éder também, ele falando da questão de... Todo mundo tem emoção. A questão é o comportamento que vem em desdobramento. Se a gente educar os nossos meninos, falando dos meninos, desde cedo, vai ser um ser humano mais equilibrado. Perfeito. Para as meninas, a mesma coisa, que é a questão de você pode chegar até onde você quiser. Claro. Céu é o limite. Claro. E o céu, o CEO mulher, que é possível. Né? Isso da parte... Aí você perguntou, que futuro é esse? Eu acabei de comprar pela Amazon, depois eu posso te dar a dica para você compartilhar um livro que fala o futuro das profissões para a idade do Gabriel. De 6 a 10 anos. Bacana. Depois eu te dou o nome do autor. Bacana. E lá, aí tem de tudo, né? A questão, ele gosta muito de desenhar gamers, pode ser um futuro, né, projetar jogos... quando ele tiver crescido... Porque eles não vão encontrar, novas, não vão encontrar muitas das profissões que existem hoje. Não vão ter. Já tem gente que diz que talvez nem tenha vestibular ou universidade. Mas isso aí tá tudo no mundo das ideias. Tem um não dá pra movimento gente... aí importante. O movimento que eu acompanhei é a questão, Bom por exemplo, do PJ. Nos Estados Unidos é mais comum, em outros países a questão do temporário, do terceiro. Uhum. Eu acredito, sim, que no Brasil vai ter um maior número de PJs. É uma mudança de formato. De formato do trabalho. Né? Para ter essa liberdade. Tem muita gente não querendo mais ser CLT. Vale a gente comentar isso. Boa. Muita gente optando pelo PJ porque consegue ter liberdade com o tempo. Flexibilidade. Aquela questão de trabalhar de onde, né, de outro país, questão do home office. De onde, anywhere office. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo de futuro... E isso é muito bacana a gente falar, tá? Sair da castração para uma maior liberdade. Sim. Porque se a gente pensar nos nossos avós, bisavós, meus próprios pais, os pais, eles influenciavam muito na decisão. E agora eu sinto que vão ser... Essa geração nova que eu tô falando, tá? Dos meus filhos. Uma certa liberdade maior para escolher. Porque você tá guiando eles. E ao guiá-los, você também tá dando espaço para ouvi-los. Né? Sentir o que eles estão sentindo. O que sentindo... Sim, aspirando de alguma maneira. Poxa, falamos de talentos, né? Todos temos os nossos dons, os nossos talentos. Será que esses jovens eles estariam mais bem posicionados em termos de escolhas profissionais se eles também fossem mais guiados para esses talentos que vêm com eles, que nascem com eles? Será que a gente está se preparando, Michele, para entender esses talentos, identificar essas forças? E mais de forma mais precoce, filhos, né? De forma precoce. Aí eu te diria o seguinte... E construir com eles, sabe? Olhares sobre, poxa, ele é tão bom. Das fortalezas, já de cara, né? Ele é um talento na matemática. Esse menino, essa menina... Ela ama cálculo, ama fazer continhas, exato, estou dando um exemplo, ou ama desenhar. Sim. Poxa, já estou observando precocemente aqui um talento que desponta. Isso é importante porque é como você percebe, é como você estimula também esse desenvolvimento. E ao estimular, meu filho adora ver aqueles... Tem uns programas no YouTube... que são aqueles talentos que cantam, tocam, né? Enfim, Estados Unidos tem muito desses programas, né? E é interessante a gente ver criancinhas, 3 anos, que chegam lá e cantam,
né? Óbvio que tem todo um treinamento, eles passam por treinamentos, mas são talentos reais ali. 3 aninhos, 4 aninhos cantando. Isso vai muito, Ana, do tipo né? de parentalidade, ou seja, né? E também eu acho, outra questão que eu acho que é bem contemporânea, de novo. Antigamente, tinham profissões bem mais limitadas e geralmente os filhos seguiam o que os pais... Então, exemplo, o pai era carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro. O pai era médico, advogado, exato. engenheiro. Eu até brinco, o meu marido é engenheiro, ele diz, meu sonho era ter um filho médico. Sabe qual é sempre a minha resposta pra ele? Rafael, deixa que o Gabriel vai definir. Então, o que é? Até brincar, né? Eu já fiz uma verdadeira análise SWOT do Biel, eu já vi as fraquezas, as qualidades. Olha, e eu estimulo que eu vejo que o que ele tem de fortaleza é aquele olhar de que eu estimule o que ele tem de maior fortaleza. E o que é a fragilidade vai com o tempo se desenvolvendo. Mas a fortaleza é que eu tenho que focar, é onde eu tenho que olhar para ele melhorar. Perfeito. No caso dele é exatas, é muito bom de conta. Olha, muito e as bom. vulnerabilidades nós vamos apoiando com instrumentos, ferramentas para que eles vão também se desenvolvendo, né? Vulnerabilidade todos temos, é uma característica humana. E nós temos em diferentes momentos da vida. É natural que tenhamos. Então, como é que a gente se instrumentaliza? Como é que a gente cria estratégias para lidar com elas? Isso tudo vem dessa educação, dessa criação, desse olhar mais atento. Sim. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando o Bruno, meu filho, né, tinha ali até uns 14 anos, o Luiz e eu somos engenheiros de formação. Sim. Então, ele era apaixonado pelo campo da engenharia, porque ele bebia na nossa fonte, ele ouvia o que a gente fazia e falava, se apaixonou. Mas houve um tempo, depois dos 14, isso aconteceu, que ele disse assim, eu quero ouvir mais as pessoas, eu gosto quando as pessoas me pedem conselhos. Olha. E eu dou conselhos de verdade, olhando que pode ajudá-las, sabe? E aí eu comecei a perceber que nascia ali um psicólogo. Ele ama, ele vai aí, tá logo já no caminho profissional da psicologia, né? Já em breve conclui e quer clinicar. E é apaixonado. Então, é muito importante esse olhar atento. Será que ele seria um bom engenheiro? Talvez. Mas ele está vibrando com essa carreira, entende? De psicologia. Que os pais não travem, né? Assim, que os pais não travem os caminhos que seus filhos escolherem. O exemplo que você deu, muito legal, do seu filho, acho que a gente tem que seguir a vocação. Tanto que teste vocacional só faz, assim, acho que depois da faculdade, sim, no meio ou no fim. Sim. Talvez deveria ter sido feito antes. Mais, porque o Gabriel fala pra mim, mamãe, eu adoro criar, eu adoro construir. Uma dos temas da festa de aniversário dele foi o Gabriel, o pequeno construtor. Você vê, eu peguei uma fala dele e de uma maneira lúdica, fiz o que... Né? E assim eu vou incentivando. Muito bom. E aí eu conecto já com essa visão do futuro dos filhos, com esse olhar que você tem sobre a educação infantil, que você está aí no papel de mãe, né? Você, o seu marido, tudo nessa gestão dessa família. E vou conectar com a sua veia autoral. Vou conectar, acho muito bacana quando eu te conheci, Michele, esse olhar da autora, né? Da autoria para o campo infantil. Eu gosto muito disso, eu acho que você tem um olhar muito sensível dos seus livros e queria te ouvir um pouco. Como que você identificou esse dom, esse talento? Acho que é um ponto que a gente já puxa aqui da conversa anterior. E também, como é que você olha para esse futuro apostando nessa veia, sabe? Apostando, que eu digo, doando energia para ela, porque você deixa um legado lindo, é isso que eu quero dizer. Eu queria te ouvir sobre isso, a veia autoral da Michele Kaplan. Olha, no meu caso, esse dom foi descoberto bem cedo. Eu tinha 6 anos de idade quando eu fiz o primeiro poema, que foi até para minha mãe. Olha, né? só. Freud explica. Geralmente, a primeira paixão, né, dos filhos são os pais. Sim, é o que se fala. Então, depois desse poema, não parei. As professoras de literatura na escola sempre, além de eu tirar 10 nas provas, me elogiavam. E eu ia escrevendo, enfim. Para você ter uma ideia, Ana, eu tenho mais de 500 poemas que estão em cadernos, eu tento manter que bacana, Michele. Mas quando a inspiração bate, já teve momento de eu estar assim, num happy hour, escrevendo um guardanapo. E sabe o que eu queria? Eu tô gostando muito desse espaço, até para deixar uma mensagem que eu acho, assim, primordial. Em 2009, quando eu estava na multinacional americana,
não é vergonha, tá? Não é vergonha a palavra, mas eu percebia que no ambiente corporativo não tinha muito espaço para o lado artístico. Então eu não comentava. Hoje em dia, isso mudou também. Olha que e o ser humano ele pode ser mais interessante. integral. E eu posso, tanto que eu botei recentemente no LinkedIn que eu sou escritora também. Que bacana. Porque é aquilo, né? As pessoas tendem a colocar rótulos. E o ser humano ele pode ser versátil. E assim, modéstia bem à parte, eu acredito que eu tenho essa versatilidade. Eu consigo ser bem objetiva, focada em resultado numa empresa, mas sem deixar a minha sensibilidade de lado. Olha só. Então, assim, eu escrevo desde sempre, né? Começou com poesia, mas eu também escrevo crônica, artigo. Eu também fui convidada para ser colunista do Observatório da Imprensa, que é assim, até conhecido como Manuel Marcondes. Até deixo aqui o agradecimento ao convite do Manuel. E é isso, eu acho que... E outra coisa, a literatura e a leitura, ela agrega também na vida, sem dúvida, vida profissional. Uma sem interfere dúvida. na outra. Você sabe porque eu conversei com você. De repertório. Você é muito estudiosa, eu sei disso. Eu amo. E o lado acadêmico, ele agrega ao lado profissional e vice-versa. O que eu vejo é que as pessoas às vezes tratam de forma muito isolada, né? Sim. Exemplo, o professor é só professor. É bacana quando tem a mescla da prática com a teoria. E assim... A questão é, você falou, Michele, como você enxerga a tua energia? Eu vou ser sincera, já teve um momento que eu pensava em, vamos dizer, ganhar algo por isso, financeiramente falando. Depois, conversando com alguns poucos amigos, eu não tenho tantos amigos artistas, mas alguns, eles falaram, Michele, o artista é isso, ele vai fazer por fazer, é a fruição, né? Sim. É o que dá paixão. Sim. Então, assim, eu já não me preocupo tanto com a questão, ela é bem-vinda se vier, a parte da remuneração é bem-vinda. Tanto que no meu lançamento eu vendi 100 livros, o que é bom para um primeiro lançamento. Mas não é isso que me move. Não é isso que me move. O que me move é impactar as pessoas. O impacto. Emocionar. E é isso, né? Levar informação. Levar informação, claro. Compartilhar. Sem dúvida. E também o escritor, ele é muito observador, né? Sim. Então eu observo muito o entorno e coloco ali. Agora, a parte infantil, claro, meus filhos que me inspiraram a escrever... Eu escrevi também o Felizardo. Bacana. Não lancei ainda, editoras aceito convite. O Felizardo, posso contar um pouco do Felizardo? Pode. O Felizardo é um livro que eu escrevi, assim, numa madrugada. Acordei 4 da manhã. Tem isso também, né? Tem isso, isso. Ó, artista tem fama de um pouco maluquinho, mas é porque vem a inspiração. Vem a inspiração. E veio na memória que eu tive um amigo de Angola, quando eu tinha, assim, era alfabetização. E eu escrevi Felizardo, que é um livro todo sobre ele. Olha. Falando sobre essa questão do Brasil e da África. Aí eu trago as línguas Umbundu, trago, né, lá fala mais de 20 línguas, mas em Angola o que falam mais é português. Então, assim, até para trazer essa questão da diversidade que está muito em voga. Sem dúvida. É isso, sem eu dúvida. amo escrever. Sem dúvida. Amo. E fala um pouco do teu livro, Entre Nós. Você trouxe ele aqui. Eu trouxe o Cores de Nós, né? Cores de Nós. Cores de Nós. Eu lancei pela... Entre nós somos nós aqui conversando. Nós, Cores de Nós. Eu lancei pela editora Patuá, né? É um livro que eu tenho muito carinho. Inclusive, eu escrevi... Tem poemas aqui antigos, mas muitos dos poemas numa transição de carreira entre a ADP e a Boutique de Executive Search. Então, foi um livro, assim, que foi, vamos dizer, um parto a jato. Desde o momento que eu compilei tudo até a editora escolher. Ele foi escolhido entre 30 mil livros que enviaram para a editora e alguns selecionados para a Flip. Então, é uma alegria, parabéns, uma satisfação. Parabéns. Ele fala, ele reúne... Olha, eles são poemas. Eu dividi ele em 3 partes, né? São, tá aqui, andanças, que aí são minhas viagens pelo mundo. Alguns países, eu conheci alguns países, né? Tanto na vida de executiva como férias, que eu adoro viajar. Sim. Andanças sobre amor e cores, que aí fala muito de relações amorosas, mas não só entre homem e mulher. Relações humanas, amorosas e transformações. Essas transformações têm muito a ver com a maternidade. Sem dúvida, sem dúvida. Se quiser, depois pode me enviar pelo Instagram. Boa, não sei se depois vamos colocar os seus contatos. Meus contatos podem me adicionar que eu vou ter o prazer em Que bacana, dividir. Que bacana. Né? Muito bom. Você quer falar, falar um trechinho de um poema? Se você achar que faz sentido... Escolhe um trechinho. Empatia. Quando vi o que viu, revi o que não vi. Pela segunda vez esqueci, que da primeira fugi, mas da terceira emergi. Quando vi o que viu, senti. Sentiu? Muito, muito. Tá vendo só?
É Um jogo de É palavras. sobre o que a gente conversou aqui praticamente na nossa conversa toda. Saúde mental, como é a transformação da carreira. A gente está olhando na maternidade, né? A transformação Sim. da carreira, a transformação da mulher com a maternidade. A gente está olhando, a gente está vendo o que a gente está vendo, mas também a gente está atento com um olhar empático sobre o que a gente não está vendo para apoiá-la, para, né, suportá-la nesse momento de maternidade. Eu gostei muito desse poema que veio com o jogo de palavras, porque, na verdade, ele sintetiza muito do que a gente conversou aqui, né? E como o outro pode te influenciar, Como tanto outro para o te mal, que é bom influencia. que a gente não Exato. esteja aberto, principalmente focando no bem, pode mudar um ponto de vista. Então, a flexibilidade, dúvida. Ana, flexibilidade, eu acho que, pegando o gancho, a característica da maternidade, que eu acho, assim, fundamental. Perfeito. Flexibilidade, você saber Perfeito. se adaptar ao ambiente. É sobre adaptabilidade e flexibilidade. Não é? E aí a gente vai caminhando para o final aqui da nossa conversa, que está super interessante, é uma querida. E aí eu queria trazer 2 perguntas da audiência, tá? A Monique Menezes já esteve aqui com a gente no Ana Conecta Podcast, e ela é consultora e fundadora da Gente Gentil Consultoria. E ela perguntou o seguinte para você, Michele: quais são os sentimentos que você está vivenciando com essa aproximação do retorno ao trabalho nesse ciclo de maternidade que você está vivendo aqui, a chegada da sua segunda filha? Monique, beijo grande para você. Obrigada pela contribuição. Eu não preciso olhar para nenhuma das câmeras. Você pode... Para lá? Tá, então legal. Olha, vou dizer que, como a gente sabe, tudo que é a prática leva a quase perfeição, que perfeição a gente já sabe que no mundo dos humanos não existe. Então eu diria que muito mais calma que na primeira vez, no primeiro filho, mas eu tô com expectativas muito positivas, né? Eu realmente escolhi pedir desligamento da última empresa que eu tava por questões minhas, pessoais, do meu marido. A gente conseguiu, né, Ana? Nem te contei isso, eu acho que eu te contei que a gente conseguiu. Vamos nos mudar para um apartamento próprio, que a gente reformou com nossa cara. Então, isso já é mais um check na lista de desejos. Sem dúvida. Também exigiu muito planejamento, porque teve que ter ajuda de arquitetos. Quem passou por obra sabe que. Sim, sim. Então, assim, isso me demandou também muito espírito de liderança e foco nessa minha vida pessoal. Por isso que eu escolhi o sabático. Mas as minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Contribuir. Eu ainda me vejo no mercado de trabalho. Reconheço o meu lado empreendedora, mas eu acho que eu posso ser intraempreendedora na empresa. Então, eu quero voltar para... Eu gosto de multinacional pela questão das línguas, da diversidade. Dessa visão global. Da visão global. Eu sou muito movida a desafio, bacana, né? Então, bacana. Voltando. Muito bom, muito bom. Então, eu estou entendendo que você está animada. Animada, é bacana te ver com essa energia, não, com brilho essa nos olhos, animada. Muito bom. Não. Eu me planejei, eu brinco que eu tenho 2 gavetas de leite congelado. Já fiz isso. Para justamente... Então, assim, sentimentos como medo, ansiedade, isso eu não tô tendo, não. Você tá indo no fluxo. Você está cuidando também dessa saúde mental. Muito bom. Para que o retorno seja o mais fluido e tranquilo possível. Perfeito. E eu tenho também uma pergunta da André Xavier, uma querida, agradeço a pergunta dela. Ela é fundadora do coletivo, da rede Mães que Produzem. Então, é exatamente o foco da mãe empreendedora. E ela traz a seguinte pergunta. Como você enxerga o mundo do empreendedorismo nesse seu momento? Em que você... Aí eu vou complementar a pergunta da Andréia aqui. Em que você se vê num olhar de retorno a um ambiente formal. Você falou aqui, até tem muito carinho e olhares sobre multinacionais, né? Num foco no CLT. Mas tem uma autora aqui também, uma empreendedora, uma veia pulsante aí, empreendedora. Como é que você vê também esses mundos conectados? Perfeito. Olha, primeiro que eu espero ser acolhida na nova empresa que eu for de forma integral, que abrace também esse meu outro lado, porque é um lado, como eu disse anteriormente, que complementa a Michele executiva. Então a Michele não é só mãe, esposa, filha, neta. Beijo para minha avó de 91 anos. Que linda. Né? Que é uma... Que continue com essa prosperidade, essa saúde. Mas o que acontece a Michele, ela também é escritora,
né, a questão empreendedora, sim, porque para você lançar um livro, né, a gente falou isso no início da conversa. Sem dúvida. Passa por várias etapas, né? Não é simples. É um vai e volta de revisão. Geralmente o autor que vai atrás da editora. Então, eu pretendo, na verdade, unir, Ana, a Michelle empreendedora com a Michelle mais pragmática, desse mundo ser elitista, que pede objetividade e pede foco. E você trouxe um olhar na tua resposta anterior que eu acho que se conecta muito bem nessa tua fala, que é o intraempreendedorismo. Sim. Como é que esses talentos, essas camadas da Michelle autora também entram apoiando e impulsionando essa Michelle executiva, com tantas outras camadas, entendeu, de competências? Acho que isso aí a gente só pode enxergar a soma. Né? Soma, criatividade, inovação, talentos. Você trazer, né? Você pode trazer novas ideias para a empresa. Sim. E geralmente é como eu trabalho. Eu gosto de entrar causando algum impacto, gerando alguma transformação. E é o que, felizmente, eu tive de feedbacks dos meus antigos gestores, né? Olha de transformar de alguma maneira aquele ambiente. Muito bom. Eu espero para melhor, claro. Então, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu quero agradecer a Michelle Kaplan, essa conversa deliciosa, né, Michelle? Ela foi nos levando, ela foi nos guiando, teve um fluxo bacana aqui sobre carreira, maternidade, olhares muito importantes. Eu queria te pedir para você deixar aqui uma mensagem para o seu público, para essa mulher que está hoje aqui olhando esse episódio, mas também para esse homem que está olhando o episódio, né, que está enxergando aqui possibilidades dentro da própria família, da própria realidade. Que mensagem você deixaria para a audiência aqui que viu a gente até aqui? Tá, a palavra, você falando, claro, prestei muita atenção, mas a palavra que veio à mente primeiro foi autenticidade. Bacana, foi essa palavra que veio. Bacana. E o que eu divido de novo, a gente ser quem nós somos, tá? Preservando a nossa essência, não se abater pelos obstáculos, pelos desafios, porque a vida é isso. A vida, todo mundo sabe, são os altos e baixos, mas a mensagem final é: a mulher não é como o homem. Os homens, tem muitos homens aí com muitas habilidades, né? Enfim. Mas eu quero direcionar para a mulher que historicamente, tá? Veio com certo, entre aspas, prejuízo, por a gente saber que no início da história a mulher não estava no mercado de trabalho, era na vida doméstica, então ela tem um certo prejuízo na linha do tempo. É para ela que eu quero falar. De novo, a mulher se abraçar, saber se cuidar, não esperar ser cuidada pelo outro, e também a questão, né, Ana, que falam que as mulheres têm mais a essência de cuidadora, o que pode ser uma verdade, mas que ela lembre de si, né? De se autocuidar. Porque para cuidar do outro é a história, você tem que estar bem. Você só consegue cuidar de qualquer outra pessoa, ou projeto, ou causa, ou empresa, se você estiver bem consigo mesma. E estar bem consigo é abraçar a sua própria autenticidade, que você gosta e o que você ama, e viver focado Maravilhoso. Nisso. Maravilhoso. Adorei ter você aqui. Amei. Fiquei muito feliz, né, com essa conversa, com essa troca, e que a gente possa inspirar, né, Michelle? Inspirar pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando esse episódio, onde falamos com a Michelle Kaplan, tive a honra de recebê-la aqui no Ana Conecta Podcast, sobre carreira, maternidade e uma jornada de descobertas. Nós falamos sobre os desafios da escolha, do melhor momento de maternar, do melhor momento de fazer esse planejamento. Falamos de como o mundo do trabalho se modifica, evolui, e as mentalidades evoluem, né, Michelle? Para entender também a necessidade humana da maternidade. Falamos de novos serviços, novos benefícios que são construídos a partir de olhares que estão atentos às necessidades humanas da mulher e do homem. A mulher no contexto da maternidade e o homem dentro desse contexto de paternidade. E de como esses dois, esses perfis se conectam e se unem, né, nessa jornada maternidade, né? Falamos de escolhas, pessoas que escolhem não ter filhos, mas são pais e mães de
Pets, por exemplo, falamos de um novo mundo também que se desenha. Falamos de novas possibilidades como empreender, como intraempreender na carreira, como conectar CLT, mercado de trabalho formal, com dons e talentos que temos, potencializando a nossa atuação, criando ainda mais valor profissional e entregas de valor. Esse episódio foi para você que está aí acompanhando com a gente os movimentos de carreira, os movimentos de histórias lindas, como a da Michele Kaplan. Então, agradeço, eu sou Ana Rosa Marco Arthur, é uma honra ter você com a gente, é uma honra ter tido essa conversa com Michele Kaplan. Esperamos ver vocês e que vocês também indiquem esse podcast para outras mulheres que estão falando, pensando sobre carreira e maternidade. Vem com a gente. Então, eu vou ler para vocês, a pedido da Ana, um dos meus poemas, chama Imensidão, e ele está no meu livro Cores de Nós, lançado pela Patois. De todas as cores, com todas elas, sem tirar nem pôr, fomos feitos para amar. De todos os modos, por todos os lados, em todos os cantos, em todos os palcos, fomos feitos para amar. E se alguém vê e se contorce, se desfaz e se magoa, e se retrai e não perdoa, é porque esqueceu de amar. Em todos os parques, em todas as casas, nos grandes sítios e nos casebres, nas áreas concretas, nas densas matas, fomos feitos para amar. E se alguém não nota e se aborrece, e se feriu e ainda fere, e se maltrata por maltratar, é porque esqueceu de amar. Reaprenda, ainda é tempo de reescrever a própria história, porque ainda que tímida e sem glórias, se teve amor é o que mais importa. E é amor por si e pelo outro, pois apenas um deles é peso morto. É preciso equilíbrio sempre entre dar e receber, para que a sua história seja o que de fato tinha que ser. De todas as cores, com todas elas, sem tirar nem pôr, fomos feitos para amar. De todos os modos, por todos os lados, em todos os cantos, em todos os palcos, fomos feitos para amar. É essa mensagem que eu quero deixar. Amor e com essa mensagem, Michele Kaplan, autora, executiva, mãe de 2 crianças, né? Gabriel e Bianca. E da Letinha, cachorrinha. E da cachorrinha. Da Pet também. Quero encerrar, quero chamar vocês para acompanharem esse episódio incrível sobre carreira e maternidade. Uma jornada de descobertas. Com Cores de Nós, o livro da Michele, um deles, com essa mensagem linda que ela deixa, essa é a nossa chamada para vocês virem acompanhar esse episódio incrível. Esse episódio em que falamos de tantas coisas importantes sobre a carreira, sobre uma vida profissional, sobre escolhas de vida, planejamento familiar, sobre humanos. É sobre isso aqui. Vem com a gente, imperdível esse episódio. Só vem!